Graça e paz, meu nome é Estevão Grossi, eu moro em Guarulhos, São Paulo, e Deus tem me tocado para que eu possa gravar um vídeo falando a respeito dos sinais da volta de Jesus e da brevidade que nós temos nos nossos dias. Nós sabemos que tudo converge no céu e na terra para Jesus, e essa convergência ela tem ficado cada vez maior. E eu gostaria de tratar com vocês. Vai ser um vídeo longo, praticamente 2 horas e meia, 3 horas, mas eu vou dividir em blocos, 7 blocos. E eu gostaria de falar nesse primeiro bloco com vocês a respeito do primeiro sinal. Porém, antes de começar, quero ler Mateus 24:3, que diz assim: Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: Dize-nos, quando ocorrerão essas coisas? E que sinal será da tua vinda e do final dos tempos? Entenda que Jesus foi questionado a respeito de 3 coisas. Se você olhar no texto, os discípulos estavam perguntando a respeito de quando a destruição de Jerusalém ia chegar. Segundo, quando que Jesus ia voltar e quando seria o final dos tempos, porque eles entendiam que a terra tinha prazo de validade e eles queriam saber. Então, nós entendemos que na história, o povo de Israel, eles no ano 70, segundo o historiador Flávio Joséfo, eles tiveram o seu templo destruído pela terceira vez. Nós vemos que resultado de desobediência, a Bíblia diz que veio para os que eram seus e os seus não receberam. Nós entendemos que os judeus rejeitaram a Jesus como Messias e pediram ainda sua morte. E pediram ainda que o castigo, se Jesus fosse justo, o castigo viesse sobre eles e sobre os filhos deles. E esse castigo chegou. Os judeus são severamente cobrados por essa negação do Messias. E eles tiveram uma destruição. Segundo o historiador Flávio Joséfo, o general Tito entrou em Jerusalém e destruiu o templo, não deixando pedra sobre pedra, assim como Jesus tinha dito. Eles arrancaram pedra sobre pedra para que eles achassem o máximo de ouro possível, porque os judeus escondiam ouro assim. E o judeu foi totalmente massacrado naquele dia, daquele ataque. Quem não fugiu, morreu. A crueldade era tamanha, matou-se tanta gente que os cavalos escorregavam no sangue dos judeus. Eles não eram preparados para a guerra. Nós vemos que o historiador Flávio José também conta que os soldados enfiavam as espadas nas barrigas das mulheres e arrancavam os bebês para fora, matando. Então, nós entendemos que a primeira coisa a ser questionada por Jesus aconteceu no ano 70. E é certo que as 2 coisas que Jesus deu, o sinal da vinda dele, do final dos tempos, também vai acontecer. E é sobre isso que nós vamos falar, sinais da volta de Jesus. Entenda que quando nós falamos, quando é disparado o relógio no tempo, em primeira instância, nós sabemos o tempo que Jesus voltará, e nós vamos falar sobre isso. E quando Jesus volta, é disparado o relógio com 7 anos de grande tribulação. Essa tribulação ela é destinada aos judeus e aos gentios que não receberam o Messias. E depois de 7 anos de tribulação, o povo de Israel vai clamar. Nós entendemos que também nessa grande tribulação o povo de Israel vai receber
o anticristo como seu Messias. E o Messias se voltando contra eles, eles vão entender que não era o Messias e eles vão clamar a Deus. E no final desses 7 anos, eles vão começar a fugir e o Messias vai descer no Monte das Oliveiras. Segundo profecias bíblicas, o monte vai se rachar em 2. O Messias, o Messias vai estar nesse monte e eles vão passar por debaixo dessa fenda que se abre. E o Messias vai lutar contra o anticristo, contra todos os seus exércitos, e ali vai ser a sepultura deles. Matando todos os rebeldes e desobedientes, os exércitos que se levantam contra Israel, o Messias estabelece um novo tempo de reinado na terra, 1000 anos de paz. Entenda que quando Jesus vem, ele vem também com milhares dos seus anjos e vem com a sua igreja. Porque nesses 7 anos de tribulação, a igreja estava passando pela festa de casamento de Cristo e a igreja, essa noiva que foi escolhida pelo próprio Pai. E também dada a ordem do Pai para que Jesus voltasse e buscasse a sua igreja, 7 anos antes do fim da tribulação. Então, quando Jesus volta e arrebata, é disparado o relógio para que haja um fim dos tempos. A terra tem prazo de validade. Nós entendemos que seja 7.000 anos. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Nesse sinal, nós vamos falar um grupo de evidências bíblicas. Entenda que esse é só um sinal. Mas é um grupo de sinal com evidências bíblicas da palavra de Deus. A primeira evidência seria a evidência de Gênesis 2 e 3, que diz assim: Então Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porquanto nele descansou, depois de toda a obra que empreendera na criação. Entenda que aqui nós falamos a respeito de ciclos. Aqui teve um ciclo da criação e vai ter também, nós estamos num ciclo de duração desta criação. Esse ciclo de duração nós entendemos que seja 7.000 anos, visto que de Adão até Cristo seriam 4.000 anos. De Cristo até hoje é óbvio que é 2.000 anos, calendário gregoriano. E o milênio seria de 1.000 anos, mas antes disso acontece o arrebatamento. E eu cito para vocês, por que eu falo isso? Salmo 94, ele nos fala a respeito de que 1.000 anos são para Deus como um dia, o dia de ontem. 2 Pedro também fala que 3:8 diz assim, eu vou ler para vocês: Contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1.000 anos e 1.000 anos como um dia. Olha que coisa interessante. Por isso que eu faço esse paralelo de Gênesis 2 e 3, a qual 6 dias Deus trabalhou e no 7º ele descansou. E nós entendemos que o 7º dia seria o 7º milênio, a qual será um reino do próprio Jesus governando na terra. Aquele que criou todas as coisas agora vem para reinar. Nós vemos que 6.000 anos foi um tempo dividido de reinado humano e reinado de Satanás. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, que Satanás é o príncipe deste século. E tudo que o diabo faz é lógico que é com a autorização do ser humano, porque o homem ele autoriza com as suas atitudes o ser humano reinar na sua vida, reinar em um governo e assim por diante. Então nós estamos falando de coisas muito sérias, muito abrangentes. Já aconteceu muita coisa nessa terra.
Já se provou que o homem ele é ineficaz para reinar. Ele certa vez escolheu um homem segundo o coração de Deus, que foi o melhorzinho, mas mesmo assim nós vemos alguns erros, algumas desobediências. Mas Cristo ele vai fazer uma distribuição de renda perfeita, vai fazer com que haja saúde e vida longa, que haja a bênção de Deus sobre essa terra, o projeto de Deus. Ele vai mostrar para o homem como se faz. Então, essa é a primeira evidência que eu quero falar com vocês do grupo de evidências bíblicas. Amém? Queridos, então, nós vamos para o segundo grupo de evidências, que é a parábola do samaritano. Essa parábola do samaritano, descrita em Lucas 10 e 33, ele vai falar a respeito de... Vou ler o texto para vocês. Diz assim, ó, mais um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, assim o viu e teve misericórdia dele. Então aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Em seguida colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou: cuida deste homem, e se alguma despesa tiverdes a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Aqui nós falamos, na mesma linha da primeira parábola, nós falamos de 2 denários que esse homem, que é o samaritano, que cuidou desse rapaz que estava ferido porque tinha sido roubado na beira do caminho. Se nós traduzimos essa parábola, eu acredito que é conhecimento de muitos já, mas vamos traduzi-la, porque o bom samaritano é Jesus. Jesus está acima da religião, está acima dos sacerdotes, está acima dos levitas que não quiseram ajudar esse homem. Quando estava caído e assaltaram ele. Então, nós vemos que esse homem é a humanidade, né? A humanidade, os religiosos nada fazem por ela, mas quem pode fazer alguma coisa é realmente Jesus. E Jesus comprou a saúde desse homem, ou seja, a Bíblia diz que pelo bom preço, o sangue de Jesus comprou a nossa vida eterna. Então, quero me ater a esses 2 denários, que seria 2 dias de serviço, que seria 2.000 anos, como nós vemos nos versículos anteriores. E esses 2.000 anos, ele diz que voltaria. Olha só que interessante. Jesus se declarando que voltaria. E mais, se gastardes mais alguma coisa, pagarei quando voltar. Ou seja, o que precisar, Jesus vai fazer para resgatar. Então entenda que com isso ele está deixando uma pista de quando ele voltaria. E Jesus falou muitas coisas por parábolas. Por que será que Jesus falou isso? Aqui é óbvio que ele queria dar um significado e um tempo para o seu serviço. Ele voltaria depois de dois dias, que seria 2 anos, 2 denários, 2 dias. Um denário é o dinheiro de um dia de serviço. 2 denários, 2 dias de serviço. Pagamento de quem? Daquele que iria cuidar do homem. Ou seja, ele estava falando, daqui 2 dias eu volto. Vou negociar e daqui 2 dias eu volto. Então é isso que essa parábola nos fala. De Jesus voltando para buscar aquele homem depois de 2 dias. Essa terceira parábola é a parábola do servo vigilante. Lucas 12, 37 e 38, que diz assim:
Felizes aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Com toda certeza vos asseguro que ele se vestirá para os servir, fará que se reclinem ao redor da mesa e pessoalmente irá ao encontro deles para servi-los. Ainda que ele chegue durante a segunda ou terceira vigília, ou seja, alta noite ou raiar do dia, bem-aventurados servos que o Senhor encontrar preparados. Olha só, Jesus, aqui nessa parábola, ele comparou que os servos deles fossem a igreja e que eles fossem o Senhor, viajando, voltaria depois de 2 dias, mas é para eles estarem preparados, para eles não estarem dormindo. Aqui fala agora de vigília da noite. Salmo 94, a segunda parte daquele versículo, fala que a vigília da noite também, para Deus, é como 1000 anos. Vamos entender num contexto judaico. Uma vigília, né, a noite deles é composta por 4 vigílias. E, na verdade, o dia deles começa pela noite, das 6 horas em diante. Então, os judeus consideram sexta-feira, às 6 horas da tarde, início do sábado. É meio esquisito a gente entender isso como ocidentais, mas é isso que eles entendem, a vigília da noite. Tanto é que o calendário deles é lunar e o nosso é solar. Os judeus, eles têm uma marcação diferente, eles não têm o calendário gregoriano. É lógico que nos seus comércios eles respeitam esse calendário, mas na sua religião, o calendário deles é contado desde Adão. Não tem essa divisão que a gente tem antes e depois de Cristo, exatamente porque eles não creem no Messias. Pois bem, a vigília da noite, esse salmo diz, salmo de Moisés, fala que 1000 anos é como a vigília da noite. E esse homem diz que era para eles vigiarem, se não, porque eles não iam saber se ele ia chegar na segunda vigília ou na terceira vigília. Quando que é a primeira vigília? Das 6 às 9 da noite. Segunda vigília, das 9 à meia-noite. Terceira vigília, da meia-noite às 3 da manhã. Quarta vigília, das 3 da manhã às 6 da manhã. Assim se dividia. Então aqui ele está dizendo que voltaria depois entre a segunda e a terceira vigília, ou seja, a partir da meia-noite. Olha que interessante. Então, se nós contarmos cada vigília 1000 anos, como diz Salmo 94, nós vamos ter 2000 anos à meia-noite. E a partir da meia-noite, começa a contar, né, o terceiro milênio. E é exatamente o tempo que nós estamos, querido. Nós estamos no ano 2017, depois de Cristo, lembra? E é por isso que nós precisamos ficar atentos como esses servos. Vigiar como esses servos. Amém? Essa é a terceira. Nós vamos para a quarta evidência bíblica. Oséias 6, capítulo 6, versículo 1 e o 2 diz assim: Israel clamará, vinde e voltemos para o Senhor. Porquanto ele nos arrebentou, mas haverá de nos curar. Ele nos feriu, mas cuidará das nossas chagas. Passado 2 dias, ele nos revivificará. Ao terceiro dia, nos erguerá e restaurará, a fim de que possamos viver em sua presença. Voltando para a história, como eu passei lá para vocês no início, logo no primeiro slide, nós sabemos que o povo de Israel foi disperso aos 4 cantos da terra, aonde quem não fugiu morreu no ano 70 da nossa era cristã.
depois disso, os povos de Israel nunca mais conseguiu se juntar. Eles vivem espalhados pelo mundo todo, viviam espalhados pelo mundo todo, e eles estavam ali naquele espalhado pelos quatro cantos da terra. Nós sabemos que a Igreja Católica, através das cruzadas, perseguiu os judeus, saqueou-lhe os seus bens, enriqueceu-se à custa da riqueza dos judeus, que sempre foram bem-sucedidos aonde eles estiveram. Nós vemos que, pensando nisso também, o Hitler, para estabelecer a sua raça ariana, ele fez campos de concentrações, destruiu o povo, matou milhões de judeus, adquiriu as suas riquezas por posse, e depois disso a Segunda Guerra Mundial. Então nós vemos que o povo de Israel tem sido um povo bem massacrado. A ira de Deus, como esse desenho, tem sido derramada sobre eles. Só que nós vemos esse versículo se cumprindo cabalmente quando diz que ele nos arrebentou, mas há uma promessa, haverá de nos curar. Ele nos feriu, mas cuidará das nossas chagas. Aleluia! Passado 2 dias, ele nos revivificará. Olha que coisa linda! Em 1948, Israel reviveu. Ele, por uma mão milagrosa de Deus, foi considerado pela ONU que não é confiável, mas foi usada por Deus para restabelecer o Estado a Israel. E eles foram considerados nação novamente. E a partir disso em toda a comunidade judaica foi proclamado como uma trombeta para que os judeus voltassem para a sua pátria, visto que os rabinos começavam a conclamar que era para que os judeus voltassem, né? Então eles milagrosamente foram se fortalecendo, voltando um a um. Hoje nós sabemos que Israel está forte. Israel está extremamente enriquecido, apesar de ser um pontinho no mapa, eles têm uma potência bélica muito grande, ele está preparado militarmente. As fronteiras de Israel são muito bem vigiadas, eles são um povo forte nos dias de hoje. Eles têm no seu comércio ali turístico, fizeram muito dinheiro, eles descobriram poços de petróleo ali, enriqueceu-se muito de uma hora para outra. Em 50 anos, Israel está vivo de novo. E nós vemos essa palavra se cumprir. Quando diz, ele nos passado 2 dias, então do segundo para o terceiro dia, nos erguerá e nos restaurará. Isso é algo que já se cumpriu. Já se cumpriu. O povo de Israel está forte nos dias de hoje. Deus está abençoando eles tremendamente. O povo de Israel está extremamente despertado espiritualmente. Os rabinos estão conclamando a vinda do Messias. E é certo que existem muitos judeus messiânicos. Eles acreditam que Jesus, a qual os próprios judeus mataram 2000 anos atrás, é o Messias. Porém, outra parte de Israel, eles não acreditam que Jesus é o Messias. E o Messias deles ainda virá. A esses que acreditam dessa maneira vão receber o anticristo. E quem entende que Jesus é o Messias e o serve verdadeiramente como igreja do Senhor, vai subir no arrebatamento da igreja e não vai participar da grande tribulação, porque não importa, a igreja não é simplesmente judeu ou somente gentil. Desculpa. Mas igreja é todos aqueles que colocam-se debaixo desse manto de obediência a Cristo. Então hoje, quero declarar para vocês que Israel já está restaurado. Então, nós aguardamos para esses dias a vinda do nosso Senhor Jesus. Quinto